Você já se perguntou o que realmente acontece dentro do maior laboratório de física do mundo? O CERN, localizado na fronteira entre a Suíça e a França, abriga o Grande Colisor de Hadrons, uma máquina gigantesca de 27 quilômetros de circunferência que esmaga partículas em velocidades próximas à da luz. Mas aqui está a pergunta que intriga milhões. Eles estão apenas estudando física ou há algo mais? Hoje vamos explorar uma das teorias mais fascinantes e controversas da internet: a conexão entre computadores quânticos, portais temporais e os verdadeiros objetivos do CERN. Prepare-se, porque essa jornada vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre realidade, tempo e os limites da ciência. Vamos começar pelo básico. O CERN, ou Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, foi fundado em 1954. Oficialmente, sua missão é desvendar os segredos fundamentais do universo através da física de partículas. Foi lá que a internet nasceu, em 1989, quando Tim Berners-Lee criou a World Wide Web. O Grande Colisor de Hadrons é a estrela do show. Ele acelera prótons a 99,999% da velocidade da luz e os faz colidir. Essas colisões recriam condições semelhantes aos primeiros momentos após o Big Bang. Foi assim que, em 2012, cientistas confirmaram a existência do bóson de Higgs, a partícula de Deus que dá massa a toda a matéria. Mas aqui está onde a história fica interessante. Antes de falarmos sobre portais temporais, precisamos entender computadores quânticos. Diferente dos computadores tradicionais que trabalham com bits, zeros e uns, os computadores quânticos usam qubits. E aqui está a mágica. Um qubit pode ser 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo. Isso se chama superposição quântica. Imagine que você precisa encontrar a saída de um labirinto gigante. Um computador normal testaria cada caminho, um de cada vez. Um computador quântico testaria todos os caminhos simultaneamente. Essa capacidade os torna milhões de vezes mais poderosos para certos tipos de problemas. Empresas como IBM, Google e Microsoft estão investindo bilhões nessa tecnologia. O Google alcançou a supremacia quântica em 2019, resolvendo em 200 segundos um problema que levaria 10.000 anos nos supercomputadores mais avançados. Mas o que isso tem a ver com o CERN? O CERN produz quantidades colossais de dados. A cada segundo, os detectores registram bilhões de colisões de partículas. Processar tudo isso está além da capacidade dos computadores convencionais. É aí que entra a computação quântica. O laboratório já está experimentando com algoritmos quânticos para analisar dados de colisões. Mas alguns teóricos levantam uma questão perturbadora. E se os computadores quânticos não apenas analisam dados, mas podem afetar a própria estrutura da realidade? Na mecânica quântica, o ato de observar muda o resultado. Isso é comprovado cientificamente. Se um computador quântico suficientemente poderoso pudesse observar ou simular realidades alternativas, ele poderia teoricamente influenciá-las? Viagem no tempo sempre foi fascinante. Einstein nos mostrou que tempo e espaço são entrelaçados. O espaço-tempo. Sua teoria da relatividade geral permite matematicamente estruturas chamadas buracos de minhoca, atalhos através do espaço-tempo. Aqui está o problema. Criar um buraco de minhoca estável exigiria quantidades absurdas de energia e algo chamado matéria exótica com densidade energética negativa. Mas adivinhe onde existe uma das maiores concentrações de energia do planeta? Exatamente, no CERN. Quando prótons colidem no LHC, eles geram temperaturas 100.000 vezes mais quentes que o centro do Sol. Essa energia extrema recria condições que não existem naturalmente no universo desde o Big Bang. Alguns físicos especulam:
Poderia essa energia abrir microburacos negros ou fissuras no espaço-tempo? A internet explodiu com teorias. Algumas pessoas acreditam que o CERN está tentando abrir portais para outras dimensões. Outras dizem que já conseguiram e estão escondendo isso do público. Há até quem afirme que o efeito Mandela, quando milhões de pessoas lembram de fatos históricos de forma diferente, seria evidência de que o CERN alterou nossa linha temporal. Um dos casos mais comentados envolve a suposta ressonância entre o LHC e computadores quânticos. Alguns teóricos propõem que um computador quântico conectado ao acelerador poderia mapear e acessar realidades paralelas através da superposição quântica. A ideia é a seguinte: se existem infinitas realidades quânticas ocorrendo simultaneamente, a interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica, então cada decisão, cada evento quântico cria um novo ramo da realidade. Um computador quântico suficientemente avançado poderia, teoricamente, não apenas calcular essas possibilidades, mas acessá-las. Antes de irmos mais longe, precisamos ouvir a ciência oficial. Físicos do CERN são categóricos. Eles não estão tentando criar portais temporais ou abrir dimensões. O foco é entender as partículas fundamentais e as forças que governam o universo. Sobre microburacos negros, alguns cálculos teóricos sugerem que o LHC poderia, em teoria, criá-los. Mas eles seriam tão pequenos e instáveis que evaporariam instantaneamente através da radiação Hawking, sem causar qualquer perigo. Quanto aos computadores quânticos, o CERN, de fato, os está explorando, mas para processamento de dados, não para manipulação dimensional. A tecnologia ainda está em seus estágios iniciais e enfrenta desafios enormes, como a decoerência quântica. Os qubits são extremamente frágeis e perdem suas propriedades quânticas facilmente. Mas aqui está o fascinante. Só porque algo não está sendo feito intencionalmente, não significa que seja impossível. A física quântica constantemente nos surpreende com fenômenos que desafiam a intuição. O entrelaçamento quântico, por exemplo, permite que duas partículas permaneçam conectadas instantaneamente, não importa a distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parecia violar suas próprias teorias. Mas foi comprovado verdadeiro. Se a natureza permite entrelaçamento através do espaço, por que não através do tempo? Alguns físicos, como Kip Thorne, que ganhou o Nobel e consultou o filme Interestelar, demonstraram matematicamente que viagem no tempo não viola as leis da física, apenas requer condições extremas que ainda não podemos criar. Vale mencionar experimentos reais que flertam com essas ideias. Em 2022, físicos da Universidade de Maryland usaram um computador quântico para reverter o tempo de partículas, fazendo qubits retornarem a estados anteriores. Esses experimentos são reais, revisados por pares e publicados em revistas científicas respeitáveis. Eles não provam viagem no tempo ou portais dimensionais, mas mostram que o comportamento quântico desafia nossas noções lineares de causa, efeito e tempo. Então, existe algum projeto secreto? Bem, o CERN é surpreendentemente transparente, publica milhares de artigos científicos anualmente, recebe visitantes, transmite colisões ao vivo, mas nem tudo é público. Existem experimentos classificados? Possivelmente. Grandes organizações científicas às vezes realizam pesquisas sensíveis antes de publicação para evitar que resultados preliminares sejam mal interpretados. Mas há uma diferença entre confidencialidade temporária e conspiração global. A realidade é que manter um segredo envolvendo milhares de cientistas de dezenas de países seria praticamente impossível. O CERN emprega mais de 17 mil pessoas. A ciência funciona por revisão de pares.
esconder descobertas revolucionárias seria contrário a toda a estrutura do método científico. O CERN já planeja seu sucessor, o Future Circular Collider, com 100 quilômetros de circunferência, quase 4 vezes maior que o LHC. Custará 20 bilhões de euros e será capaz de colisões ainda mais energéticas. Simultaneamente, computadores quânticos estão avançando rapidamente. IBM prometeu um computador quântico de 1 milhão de qubits até 2030. Para comparação, os melhores hoje têm cerca de 1.000 qubits. Esse salto seria como comparar uma calculadora a um supercomputador. Quando essas duas tecnologias, aceleradores ultraenergéticos e computação quântica avançada, convergirem completamente, o que será possível? Simular universos inteiros? Mapear todas as realidades quânticas possíveis? Ou algo que nem podemos imaginar ainda? Então, o CERN está abrindo portais temporais? Provavelmente não. Estão tentando. Oficialmente não. É possível? A física não descarta completamente. A verdade é mais nuançada que teorias conspiratórias ou negações absolutas. O CERN está na fronteira do conhecimento humano, explorando energias e fenômenos que nunca estudamos antes. Computadores quânticos estão revelando comportamentos da natureza que parecem mágicos. Talvez a pergunta correta não seja: eles estão procurando portais temporais? Mas sim, se descobrirem algo inesperado sobre a natureza do tempo, espaço e realidade, estarão preparados para reconhecê-lo? A ciência progride fazendo perguntas impossíveis. Há 100 anos, viagem espacial era ficção. Há 50, computadores pessoais eram impensáveis. Hoje, manipulamos partículas individuais e bits quânticos. Quem sabe o que descobriremos amanhã? Uma coisa é certa. Enquanto houver mistérios no universo, haverá humanos ousados o suficiente para investigá-los. E talvez, só talvez, entre equações complexas e colisões de partículas, estejamos mais perto de desvendar os segredos do tempo do que imaginamos. Você acredita que viagem no tempo é possível? O que você faria se pudesse voltar no tempo? Comente abaixo.